o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma tarde de sábado, e o sol caía forte sobre a pequena cidade do interior. O irmão João Batista, como era conhecido na congregação, estava sentado à mesa da cozinha, as mãos trêmulas segurando uma pilha de contas vencidas. O aluguel, a luz, a água, tudo atrasado. O salário do mês havia sido cortado pela metade, e o que restava mal dava para comprar o básico. Sua esposa, Maria, entrava e saía da sala, tentando disfarçar a preocupação, mas ele via nos olhos dela o mesmo medo que sentia. João, e agora? O que a gente vai fazer? Ela perguntou com a voz embargada. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o chão, sentindo o peso da responsabilidade como um fardo nas costas. Não era apenas o dinheiro. Era a vergonha. Era o medo de não conseguir sustentar a família. Era a sensação de que, apesar de todos os seus esforços, as coisas só pioravam. Mas então, como um lampejo, veio à sua mente as palavras que ouvirá no culto daquela semana. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Ele fechou os olhos, respirou fundo e com voz firme disse: Maria, a gente vai jejuar e orar. Deus não nos abandonou. Ele vai abrir um caminho. Ela o olhou surpresa, mas assentiu. Sabia que quando João falava assim, era porque algo dentro dele havia se movido. A decisão que mudou tudo. Naquela noite, depois do jantar simples de arroz e feijão, eles se ajoelharam juntos. Não foram palavras bonitas ou longas orações. Foi um clamor sincero. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos para onde correr. Só o Senhor pode nos ajudar. E assim por 3 dias eles jejuaram. Não foi fácil. O corpo doía, a fome apertava, mas havia algo mais forte, uma certeza de que Deus os ouvia. No 3º dia, enquanto João voltava do trabalho, um bico que conseguirá como servente de pedreiro, um irmão da congregação, seu Antônio, o chamou. João, vem cá. Tive um sonho com você ontem à noite. João parou, surpreso. Seu Antônio era um homem simples, mas de muita oração. Sonhei que você estava carregando um saco pesado nas costas, e de repente, um homem que eu não conhecia veio e tirou aquele peso de você. Quando eu olhei para o rosto dele, era como se fosse Jesus. Aí eu acordei e senti que tinha que te dar isso. E ele estendeu um envelope amarelado. João hesitou, mas abriu. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel e das contas atrasadas. Mas, irmão Antônio, como você sabia? Não sabia. Só obedeci. Respondeu ele com um sorriso tranquilo. João sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Não era um milagre espetacular, não eram milhões. Era exatamente o que eles precisavam na hora certa. A aprovação que veio depois da vitória. Mas Deus não havia terminado sua obra. 2 semanas depois, enquanto João trabalhava em uma obra, um bloco de concreto caiu sobre seu pé. A dor foi tão intensa que ele quase desmaiou. No hospital, o médico olhou os exames e franziu a testa. Você tem um tumor ósseo aqui. Precisamos fazer uma biópsia. As palavras ecoaram na cabeça de João como um trovão. Tumor, a palavra que ninguém quer ouvir. Maria chorou quando soube. Os filhos, ainda pequenos, não entendiam por que o pai estava tão quieto. Mas João se lembrou de algo que o cooperador havia dito em um estudo bíblico. As provas não são para nos destruir, são para nos preparar. E assim, mais uma vez, ele se ajoelhou. A batalha silenciosa. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis. As dores eram constantes. As contas voltaram a se acumular. Ele não podia trabalhar como antes. Os olhares de alguns vizinhos que cochichavam, coitado tão novo e já com isso. Mas João não deixou de ir aos cultos. Mesmo com muletas, mesmo com dor, ele estava lá. Um dia, o cooperador da região o chamou. João, você já pensou em servir na obra do Senhor de outra forma? Mesmo doente, você pode ser uma bênção. João ficou surpreso. Mas, cooperador, eu mal consigo andar. Deus não usa só quem está de pé. Ele usa quem está de joelhos. Respondeu o irmão com um sorriso. E assim, João começou a visitar os enfermos do bairro. Ele sabia o que era sentir dor, sabia o que era ter medo. E isso tornava o homem certo para levar uma palavra de esperança. O milagre que veio sem pressa. 6 meses depois, em uma consulta de rotina, o médico olhou os novos exames e balançou a cabeça, incrédulo. João, o tumor regressou. Não tem mais sinais de atividade maligna. O senhor tem certeza, doutor? João perguntou sem acreditar. Tenho. É como se ele simplesmente desaparecesse. João não gritou, não pulou de alegria. Ele fechou os olhos e agradeceu a Deus em silêncio. Naquela noite em casa, ele abriu a Bíblia e leu Salmos 32. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. Maria chorou abraçada a ele.
Os filhos, sem entender muito, sentiram que algo grande havia acontecido. De recebedor a doador. Mas a história não terminou aí. Um ano depois, João estava totalmente recuperado. Voltou a trabalhar, mas agora com um propósito: ajudar outros que passavam pelo que ele passou. Ele começou um grupo de oração para enfermos na congregação. Visitava hospitais levando palavras de fé. Testemunhava em cultos, sempre com a mesma mensagem: Deus não desampara. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. E então veio o maior desafio de todos: o jovem que quis desistir. Um domingo depois do culto, um jovem de 19 anos, Lucas, aproximou-se de João. Seu rosto estava marcado pela revolta. Irmão João, eu não aguento mais. Minha mãe está doente, meu pai nos abandonou, e eu não vejo saída. Já pensei até em... Ele não terminou a frase, mas João entendeu. João não deu sermão. Não falou em ter fé. Ele simplesmente disse: venha na minha casa amanhã. Vamos conversar. E assim, João abriu seu coração para aquele jovem. Contou sua própria história, as dívidas, o tumor, o medo. Mostrou as cicatrizes físicas e emocionais. E disse: Deus não tira a prova, mas Ele carrega a gente nela. Lucas chorou. E naquela noite, ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Uma semana depois, ele foi batizado nas águas. Hoje, Lucas é um cooperador na mesma congregação. E sempre que pode, ele repete a frase que João lhe disse: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A lição que ficou. Hoje, anos depois, João olha para trás e vê a mão de Deus em cada detalhe. No envelope que chegou na hora certa. No tumor que desapareceu sem explicação médica. No jovem que quase desistiu, mas hoje é um servo fiel. Ele sabe que não é um herói. Sabe que não é melhor que ninguém. Mas sabe de uma coisa: Deus não precisa de gente perfeita. Ele precisa de gente disposta. E assim, toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu passar por tudo isso, João sorri e responde: não fui eu. Foi Deus. Eu só fiquei firme. E você que está lendo isso? Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter fim. As contas não fecharam. O diagnóstico veio. A solidão aperta. O medo de não dar conta está aí. Mas assista só comigo este testemunho. Deus não mudou. Se Ele fez por João, Ele pode fazer por você. Não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu amor. Fique firme. Continue orando. Não desista. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando você olhar para trás, vai ver que cada lágrima, cada noite de oração, cada não entendo valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O caminho da restauração. Detalhes que a memória não apaga. João nunca esqueceu o cheiro de mofo que subia das paredes daqueles fundos de quintal onde morava com a família. Era um cheiro que se misturava com o desespero, especialmente nas noites em que o estômago das crianças roncava mais alto que o vento batendo nas folhas de zinco do barraco. Mas havia algo que ele também não esquecia: o som da voz da irmã Maria, uma cooperadora da congregação, lendo Salmos 37, 25 naqueles dias mais duros. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Era uma promessa. E João, mesmo com as mãos trêmulas e o coração apertado, escolheu acreditar. A provação que veio em camadas não foi só o desemprego. Não foi só o aluguel atrasado. Foi a sequência de golpes que pareciam orquestrados para quebrá-lo. Primeiro veio a demissão. A empresa onde trabalhava como servente de pedreiro fechou as portas sem aviso. Fim do mês, irmão. Volte semana que vem, disseram. Mas a semana que vem nunca chegou. Depois a geladeira parou de funcionar. Não era um luxo. Era onde guardava o leite das crianças e os restos de comida que a irmã da igreja trazia esporadicamente. O conserto? R$ 300, um valor que na época parecia mais distante que a lua. Mas o pior veio quando a filha mais nova, Sofia, começou a tossir sangue. A noite do desespero e a oração que não teve palavras. João lembra como se fosse hoje. Era uma terça-feira por volta das 3 da manhã. Sofia, com apenas 6 anos, acordou com uma tosse tão forte que parecia rasgar seus pulmões. O sangue no lençol era pouco, mas suficiente para gelar a espinha de qualquer pai. A esposa, Ana, chorava em silêncio, as mãos tremendo enquanto tentava limpar a menina. João não sabia o que fazer. Não tinha carro. Não tinha dinheiro para um táxi. O posto de saúde mais próximo ficava a 40 minutos a pé, e ele não sabia se Sofia aguentaria a caminhada. Foi então que ele fez algo que não fazia meses. Ajoelhou-se. Não foram palavras bonitas. Não foi uma oração decorada. Foi um grito mudo, um clamor que saía do fundo da alma: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor vê.
Não deixe minha filha. E ali, no chão frio daquele cômodo minúsculo, com o cheiro de sangue e medo no ar, João sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma paz que não fazia sentido. A mão que veio de onde menos esperava na manhã seguinte, enquanto João ainda tentava entender como levaria Sofia ao médico, bateram à porta. Era o irmão Pedro, um cooperador da congregação que morava algumas ruas acima. Ele não era rico, trabalhava como mecânico e mal conseguia sustentar a própria família. Mas na mão trazia um envelope amarelado. Irmão João, o Senhor me colocou no coração para trazer isto para você. Não é muito, mas é o que eu tenho. Dentro do envelope, exatamente R$ 320. Mas como? João balbuciou, os olhos ardendo. Não é meu, irmão. É do Senhor. Ele sabe do que você precisa. Aquele dinheiro pagou o táxi para o hospital. Pagou os exames. E depois de uma semana de medo e orações, o médico disse o que ninguém esperava. É só uma infecção forte. Com os remédios certos, ela vai sarar. João chorou. Não por alívio, mas por vergonha. Deus, perdoa minha falta de fé, sussurrou. O tumor, o jejum e a lição do silêncio, mas a prova não tinha acabado. 2 meses depois, em um check-up de rotina, pago com o que sobrou do dinheiro do irmão Pedro, descobriu-se um nódulo no pulmão de João. O médico foi direto. Pode ser câncer. Precisamos de mais exames. A notícia caiu como uma laje. Ana chorou. As crianças, mesmo sem entender direito, sentiram o peso no ar, mas dessa vez, João não desabou. Ele se lembrou das palavras do irmão Mateus, um ancião da congregação. Filho, Deus não nos promete uma vida sem tempestades. Mas ele promete que a tempestade não nos afundará. Então João fez o que nunca tinha feito antes, jejuou. Não foi um jejum de um dia. Não foi um jejum por comida. Foi um jejum de queixas. Por 21 dias ele não reclamou, mesmo quando a dor no peito aumentava. Não faltou aos cultos, mesmo quando o corpo pedia descanso. Continuou ofertando, mesmo quando o dinheiro era pouco. No 20º dia, enquanto orava no quarto, sofreu uma dor aguda no peito, tão forte que caiu de joelhos. Mas em vez de medo, sentiu uma certeza inexplicável. Já foi. No dia seguinte, os exames mostraram que o nódulo havia desaparecido. O médico incrédulo balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. Mas se Deus fez, quem sou eu para questionar? O jovem que quase se perdeu e o poder de um testemunho. Lucas não era um marginal. Não era um viciado. Era só um jovem de 19 anos que perdeu o rumo. Filho de pais separados, criado pela avó, ele tinha entrado na congregação aos 12 anos, batizado com entusiasmo. Mas aos 17, depois que a avó faleceu, tudo desmoronou. Começou a faltar aos cultos. Arrumei um emprego em uma oficina, mas o ambiente era pesado, bebida, palavrões, mulheres. Pouco a pouco, Lucas foi se afastando. Até que um dia parou de orar. E foi aí que as coisas pioraram. Uma noite, depois de uma briga com o chefe, ele foi para um bar. Bebeu mais do que deveria. Conheceu gente errada. E no dia seguinte acordou com uma tatuagem no braço, um símbolo que não entendia, feito por mãos que não lembrava. Foi o estupim. O que eu estou fazendo da minha vida? Ele pensou olhando no espelho. Mas o orgulho o impedia de voltar. Eles vão me julgar. Vão dizer que eu sou fraco. Até que certo domingo, enquanto passava em frente à congregação, viu João na porta distribuindo folhetos. Lucas conhecia João. Sabia da história dele, o desemprego, a filha doente, o tumor. E viu algo no rosto daquele homem que não via em mais ninguém, uma paz que não era deste mundo. Irmão João, ele chamou com a voz embargada. João olhou para ele. Não com julgamento. Não com decepção. Com compaixão. Lucas, há quanto tempo, filho? E ali na calçada, sob o sol quente, João não pregou. Não deu sermão. Só contou sua própria história. Eu também pensei em desistir, mas Deus não desistiu de mim. Foi o suficiente. Naquela noite, Lucas foi ao culto. Chorou. Pediu perdão. E uma semana depois foi batizado nas águas. Hoje, ele é cooperador. E sempre que um jovem chega desanimado, ele repete as palavras que João lhe disse. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A multiplicação da bênção, como João se tornou um canal. Depois que Deus o restaurou, João poderia ter ficado quieto. Poderia ter aproveitado sua nova estabilidade, conseguiu um emprego fixo como auxiliar de almoxarifado, e vivido sua vida em paz. Mas ele se lembrou de Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Então começou a servir. Visitava os doentes, levando não só orações, mas sopa e cobertores. Ajudava na limpeza do templo, mesmo quando ninguém via. Falava com os jovens, compartilhando sua história sem envergonhá-los.
E foi assim que certo dia a irmã Clara, uma viúva que mal conseguia andar, lhe disse: Irmão João, o Senhor é a resposta das minhas orações. Ela não sabia que anos antes, João tinha sido a oração de alguém também. A lição que só o tempo revela. Hoje, anos depois, João olha para trás e enxerga a mão de Deus em cada detalhe. No envelope do irmão Pedro, que chegou no dia exato em que Sofia precisava de socorro. Na dor no peito que o derrubou, e que depois se revelou o momento em que o tumor desapareceu. No encontro com Lucas, que hoje é um dos jovens mais dedicados da congregação. Na irmã Clara, que depois de ser visitada por ele, voltou a sorrir, mas ele também enxerga suas próprias falhas. As vezes que duvidou. As noites que chorou sozinho, achando que Deus o tinha abandonado. Os momentos em que quase desistiu. E é por isso que quando alguém lhe pergunta como conseguiu passar por tudo, ele não diz: porque eu era forte. Diz: porque ele é fiel. E você que está lendo isso, talvez você esteja onde João já esteve, com as contas se acumulando e nenhum horizonte à vista, com um diagnóstico que parece uma sentença, com um filho, um irmão, um amigo que se afastou de Deus, com o coração pesado perguntando: será que ainda tem jeito? Se for assim, ouça bem, Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para um povo sem saída, alimentou 5.000 homens com 5 pães, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo. É o mesmo Deus que está olhando para você agora. Ele não promete que a prova vai acabar amanhã, mas promete que você não vai passar por ela sozinho. Então, continue orando, mesmo quando parecer que Deus não ouve. Continue ofertando, mesmo quando o dinheiro estiver curto. Continue indo aos cultos, mesmo quando o corpo estiver cansado. Continue crendo, mesmo quando a lógica dizer que não há saída. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando você olhar para trás vai ver que cada lágrima foi uma semente. Cada noite de oração foi um preparo. Cada não entendo foi um passo para um agora entendo maior. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio para ficar, e a fé que não desistiu. João não sabia, mas aquela manhã de quarta-feira marcaria o início de uma batalha que duraria quase 2 anos. O telefone tocou cedo antes mesmo do sol nascer. Do outro lado, a voz trêmula de sua mãe. Filho, seu pai não está bem. Ele acordou com uma dor no peito que não passa. João sentou na beira da cama, o coração apertado. Seu pai, José, era um homem forte, daqueles que trabalhavam desde os 14 anos, que nunca tinha faltado um dia no serviço por doença. Mas agora, aos 62, o corpo parecia estar dizendo chega. No hospital, os médicos foram diretos. Infarto. Precisamos operar. E foi aí que o mundo de João começou a desabar. A primeira queda, quando as contas não fecham e a fé é posta à prova. As despesas médicas vieram como uma avalanche. O plano de saúde não cobria tudo e o que não cobria, João tinha que pagar. O salário de operador de máquinas que antes dava para sustentar a família com certo conforto, agora mal cobria as prestações do apartamento e as contas de luz e água. A geladeira começou a ficar vazia. As noites, longas. Sua esposa, Maria, tentava manter a calma, mas João via o desespero nos olhos dela quando achava que ele não estava olhando. Uma noite, depois de colocar as filhas para dormir, ela sentou à mesa da cozinha e chorou baixinho. João não soube o que dizer, só segurou a mão dela, e os dois ficaram assim em silêncio, enquanto o relógio da parede marcava cada segundo como um martelo batendo em seus corações. O que a gente vai fazer, João? Não aguento ver nossas meninas passando necessidade. Ele não tinha resposta, mas tinha uma coisa que não havia abandonado, mesmo quando tudo parecia ruir: a frequência aos cultos. Toda quinta-feira sem falta ele estava lá. Às vezes chegava atrasado porque o ônibus demorava, ou porque teve que fazer um bico depois do trabalho. Mas ia. E ofertava. Não eram grandes quantias, às vezes, só algumas moedas que sobravam do troco do pão. Mas ofertava. Deus, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é por merecimento, mas pela tua misericórdia. Ajuda-nos. E assim, entre lágrimas e orações, os dias iam passando. O envelope que mudou tudo, e a lição que veio com ele. Foi numa sexta-feira depois de mais um culto de oração, que o irmão Carlos, um dos cooperadores da igreja, se aproximou de João. Irmão João, o Senhor me colocou no coração para te dar uma coisa. João não esperava nada. Mas o irmão Carlos colocou em suas mãos um envelope branco, simples, sem nenhum nome escrito. É do Senhor. Não é meu, é dele. João abriu o envelope ainda no pátio da igreja. Dentro havia exatamente o valor do aluguel atrasado, nem R$1 a mais, nem um a menos. Ele não chorou na hora.
Só ficou parado, olhando para aquelas cédulas, sentindo o peso da providência de Deus em suas mãos. Depois foi para um canto, ajoelhou-se e chorou. Não de alívio, mas de gratidão misturada com vergonha. Perdão, Senhor. Eu duvidei. Eu pensei que o Senhor tinha me abandonado. E foi ali naquele momento que João entendeu uma coisa que mudaria tudo: Deus não o tinha abandonado. Ele só estava trabalhando de um jeito que João não conseguia ver. A segunda provação, o tumor e a noite mais longa da vida. 6 meses depois, quando João achava que as coisas estavam começando a se ajeitar, veio o segundo golpe. Dessa vez, não foi o coração do pai. Foi o seu próprio corpo. Uma dor persistente no estômago levou ao médico. Os exames foram rápidos, mas o diagnóstico foi como um soco. Tumor. Precisamos de mais exames para ver se é maligno. João saiu do consultório e sentou no banco da praça em frente ao hospital. Não chorou. Não gritou. Só ficou olhando para o chão, as mãos tremendo. De novo, Senhor? Até quando? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Maria, percebendo sua angústia, só apertou sua mão e orou baixinho. Jesus, tem misericórdia. No culto seguinte, João não conseguiu ficar em pé para cantar. Só ficou sentado, a cabeça baixa, enquanto as lágrimas caíam sem que ele pudesse segurar. Foi então que o irmão Paulo, um dos anciãos, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão João, o Senhor não te deixou. Ele está aqui, e ele vai te sustentar. Mas até quando, irmão Paulo? Até quando a gente vai ter que aguentar? O ancião não deu uma resposta pronta. Só disse: até o dia que ele disser, chega. E até lá, a gente confia. O jejum, a oração e a cura que veio sem alarde. Os irmãos da igreja se uniram. Começaram um jejum de 3 dias, só água e oração, pedindo a Deus pela saúde de João. Ele mesmo não conseguia jejuar completamente, o estômago doía demais. Mas se alimentava só do necessário, e passava horas em oração. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para suportar. Os médicos marcavam consultas, faziam exames, receitavam remédios. João ia a todos, mas não colocava sua fé neles. Colocava em Deus. Até que depois de 4 meses de oração, jejum e acompanhamento médico veio a notícia. O tumor regrediu. Não sabemos como, mas ele está sumindo. O médico, um homem cético, só balançou a cabeça. Isso não é comum, mas está acontecendo. João não precisou de mais confirmação. Ele sabia. Deus tinha ouvido. O jovem que se afastou, e o testemunho que o trouxe de volta. Mas a história de João não era só sobre ele. Havia o Rafael, um jovem de 19 anos que frequentava a mesma congregação. Filho de irmãos fiéis, ele tinha sido criado na igreja, batizado nas águas, cheio do Espírito Santo. Mas nos últimos meses, tinha se afastado. Drogas, más companhias. Uma revolta contra Deus que ninguém entendia. Até que numa noite depois de um culto, João o viu do lado de fora, encostado no muro, fumando. Rafael. O jovem levantou os olhos, cheios de ódio e dor. O que foi, irmão João? Vai me dar um sermão? Não. Só queria te dizer uma coisa. João se aproximou, olhando nos olhos do rapaz. Eu já estive onde você está. Não nas drogas, não nas ruas. Mas já me senti tão perdido, tão sozinho, que achei que Deus tinha me abandonado. Já chorei até não ter mais lágrimas. Já gritei com ele. Já duvidei. Rafael baixou a cabeça. E aí? O que mudou? Nada mudou. Eu é que entendi que ele nunca tinha saído do meu lado. Silêncio. Você acha que ainda tem jeito para mim? João não hesitou. Claro que tem. Enquanto você estiver vivo, tem jeito. Naquela noite, Rafael não voltou para a igreja. Mas na semana seguinte, ele apareceu no culto. E 3 meses depois, estava batizado nas águas, chorando no tanque enquanto os irmãos oravam por ele. A lição final: Deus não nos tira das provas, Ele nos faz mais fortes nelas. Hoje João olha para trás e vê um pai recuperado do infarto, ainda fraco, mas vivo. Uma casa livre de dívidas, depois que Deus abriu portas para um trabalho melhor. Um corpo livre do tumor, depois de meses de oração e acompanhamento. Um jovem restaurado, agora servindo a Deus com fervor. Mas o mais importante não são as bênçãos. É a certeza. João aprendeu que, Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. 2. As provas não são castigos, são oportunidades para crescermos e abençoarmos outros. 3. A fé não é a ausência de dúvidas, é a escolha de confiar, mesmo quando não entendemos. 4. A igreja não é um lugar de perfeitos, é um hospital para os quebrantados. E você, que está lendo isso hoje, talvez você esteja
Desempregado com as contas se acumulando e nenhum horizonte. Doente com um diagnóstico que parece uma sentença de morte. Com o coração partido por causa de um filho, um cônjuge, um amigo que se afastou de Deus. Cansado de orar e não ver resposta, pronto para desistir. Se for assim, ouça o que João diria para você agora, olhando nos seus olhos. Não desista. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Continue firme, porque a obra que ele começou em você, ele vai terminar. E quando você olhar para trás, vai entender. Cada lágrima foi uma semente. Cada noite de oração foi um preparo. Cada porquê foi um passo para um agora entendo. Porque Deus não falha. E se ele fez por João, um homem comum, cheio de medos e falhas, ele pode fazer por você. O convite. Se você está passando por uma prova hoje, faça uma coisa. Não pare de orar mesmo que seja só um suspiro. Senhor, me ajuda. 2. Não deixe de ir à igreja, é lá que você encontra força. 3. Não pare de ofertar, mesmo que seja pouco. Deus honra a fé. 4. Não desista de crer, porque a sua história ainda não acabou. E lembre-se, Deus não nos prometeu um mar sem tempestades, mas nos prometeu que chegaremos ao outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.